podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, os alunos Eduardo, Heloísa e Fernanda conversam com a psicóloga Graziela sobre o impacto da pandemia na saúde mental. Olá a todos, bem-vindo ao podcast. Hoje a gente está aqui com a Graziela Piva, ela que é psicóloga, trabalha há mais de 10 anos na Fundação Casa. Eu sou Eduardo, mais de 20 anos na Fundação Casa. Eu sou Eduardo do primeiro ano. Sou Fernanda do primeiro também. Heloísa do segundo. E a gente vai tratar um tema que acho que é muito importante para a nossa sociedade hoje em dia, para a gente compreender o cenário que a gente viveu durante 2 anos, que é basicamente sobre a saúde mental dos adolescentes e como a pandemia influenciou nisso. Como eu disse, a Graziela trabalha há mais de 20 anos na Fundação Casa, então ela tem um contato bem direto com adolescentes todos os dias. Lógico que são condições diferentes, mas mesmo assim, acho que ela tem uma base para conversar com a gente sobre isso. Primeiramente, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. Eu queria começar perguntando para você qual que foi sua primeira impressão com a mudança de sentimentos, a mudança de personalidade de adolescentes durante todos esses 2 anos. Como é que foi esse processo, você como psicóloga, lidar com tanto problema que veio a mais, com os jovens que você trabalha? Primeiro quero agradecer a vocês, por confiar em mim. Converso bastante, mas vamos ver se eu consigo ficar à vontade para isso. Não sei se eu entendi a pergunta, mas acho que foi assim, no sentido do que eu achei que aconteceu, o que mudou no contexto geral. É isso? Isso. De positivo e de negativo? Exatamente. Sua avaliação, seu diagnóstico sobre esses 2 anos. Como é que foi para você como psicóloga, primeiramente, lidar com tudo isso? Eu acho que dentro da adolescência, de uma fase geral, teve muitos reflexos positivos, mas a maioria eu visualizo isso dentro quando eu atendo os meus pacientes, quando eu faço meus laudos, e os negativos que eu acho que pesou bastante. Vocês podem, eu acho que de negativo a gente tem várias coisas que podem ser citadas, A gente pode começar pelas interações sociais, O ser humano, ele nasce para ser social, Para estar em relacionamento social. O ser humano aprende através do contato social, desde bebê com a família, nas primeiras relações com a mãe, a amamentação. É a primeira vez que nós, seres humanos, o nosso consciente, o nosso cérebro, enxerga o outro. Então, por isso que se fala muito da amamentação, não só a questão da saúde, mas a questão do contato com o outro. Então, essas primeiras relações sociais são aprendidas quando são bebês. É a primeira infância, que dura normalmente até uns 5 anos. A partir disso, as crianças começam a ter interações sociais com outras pessoas fora da família. Aí, normalmente, o que elas começam a aprender é o que é não, o limite dela. Porque em casa, quando a mãe fala não, é uma coisa. Na escola, quando fala não, criança leva uma mordida da outra. Então, essas relações sociais servem muito para colocar o limite de cada um, desenvolver afetividade. E isso foi uma coisa que, na adolescência, é uma fase muito complicada, porque o adolescente, ele busca o grupo e se afasta da família. Isso é a tendência do adolescente. A partir dos 12, 13 anos, começa a ter esse desenvolvimento social, Afastar, até então a família, os pais, estou dizendo os pais da família tradicional, são as referências, e depois disso os amigos começam a ser referência. Então, aí vem uma pandemia, que interfere justamente nesse contexto da sociabilidade, Então, isso traz consequências negativas. Aí, quando se volta a ter convivência, a gente percebe que a impressão que eu tenho, é que foi pro lado uma fase, Então, assim, que hoje o adolescente, não todos, isso não é geral, mas é um reflexo muito grande do que a gente vê nos pacientes, de 15 anos ainda mentalmente, afetivamente, nas relações ainda tem 13.
parece que teve um bloqueio nesse momento, porque perdeu essa fase de desenvolvimento das relações com o outro, do limite, do se enxergar, porque também a gente, quando enxerga o outro, a gente também enxerga a si. Porque a gente vê, quando a gente olha o outro, a gente pensa sobre si. Então, ficou um buraco aí nesse meio, né? Então, a gente vê muitos adolescentes tendo dificuldades de retornar à escola, por exemplo, com figuras de autoridade, né? Ou então de se relacionar com um colega, né? Tá tendo muitos casos de adolescentes com crise de ansiedade nesse retorno ao convívio social. O aumento de depressão na adolescência aumentou muito, né? A busca por psicólogos aumentou assim cerca de 30% na última pesquisa que saiu do CRP para adolescentes, porque essa interação agora parece que vocês, né, porque vocês estão reaprendendo, né, estão reaprendendo a conviver. Então essa questão das relações sociais foi uma coisa negativa. Tem várias outras questões físicas, de saúde física, né, obesidade, aumentou muito a procura também, e tudo isso reflete dentro da psicologia, porque a obesidade tem a ver com autoestima, então tudo chega para o psicólogo. A questão da obesidade aumentou muito também, o número foi muito alto. A questão de não ter acesso ao médico, muitas doenças deixaram de ser diagnosticadas, muitas doenças físicas e mentais deixaram de ser tratadas, então teve isso de negativo também. Teve a questão que isso é o que eu mais vejo, né? Até porque eu trabalho com a fase de adolescente que vem de famílias mais desorganizadas, então as questões dos abusos, a gente tem um órgão no governo que chama escuta especializada, que só é direcionado para crianças e adolescentes. Adolescentes, na lei, é até 18 anos, mas na Fundação Casa a gente recebe até 21. Né? Então, crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais e físicos. Né? Só nesse ano, tá, já aumentou quase 60% de denúncia. Por quê? A volta às aulas. Né? Então, nesse contexto que se ficou como fala mesmo? Privado, dentro de casa, sem esse convívio social, veio à tona muitos abusos, aconteceram muitos abusos que já aconteciam de uma forma muito mais grave. A gente teve índice, a gente está vendo morte de crianças por abuso, coisas que não se via antes, que refletiu nesse tempo que estava lá. E pessoas que começaram a praticar abusos, não estou falando só sexual, mas é uma coisa que chamou muita atenção. A gente teve que contratar até mais psicólogo, porque essa volta às aulas agora obrigatória, a escola tem denunciado muito. Então a gente sabe que uma coisa negativa também foi essas questões dos abusos que ficam trancafiados e ninguém sabe. Né? E por que acontece? A escola ela tem por obrigação, quando o aluno não vai, a chamar o conselho tutelar, avisar alguém da comunidade. E como ficou 2 anos sem precisar, aí quando chama o conselho, vai em casa e descobre o que está acontecendo de errado. É assim que deve funcionar. Nesse meio tempo ninguém fez essa fiscalização. Né? Então, muitos adolescentes passaram por situações muito complicadas nesse sentido. Então foi uma coisa negativa também, a saúde física. Eu acho que assim, a violência, né? E também eu acho que teve as coisas positivas, que as relações em famílias mais organizadas, de aproximação entre pais, filhos, irmãos. Normalmente o pai e a mãe trabalham muito, né? Não que isso seja regra, mas ou a criança fica muito na escola, mesmo quem não trabalha, o pai e a mãe a criança fica na escola e não tem esse contato. Então também teve muita aproximação afetiva, assim, do lado positivo. A gente observa que valeu muito para isso, né? Uma coisa que é interessante é que muitos pais chegam para nós e falam que nesse tempo de pandemia descobriu que o filho tinha alguns problemas que ele não sabia antes, problemas emocionais, estou dizendo. E por isso também que a demanda de psicologia aumentou. Não é só para questão de crianças
que se deprimiram ou tiveram problemas por causa da pandemia, mas de pai sempre tiveram, mas os pais descobriram agora, durante a pandemia. Então eu acho que tem os dois lados, né? Você querendo ou não, você coloca dois mundos que acabam se diferenciando, que nem você disse, numa área de socialização. Você meio que junta eles num ambiente excepcional, numa ocasião que não era prevista. E isso acaba dando, tipo, resultados tanto negativos, que você falou sobre o abuso e etc. Que, por exemplo, famílias que acabavam muitas vezes, não sei se você vai ter essa mesma análise que eu, você pode dizer melhor. Por exemplo, crianças que acabavam vivendo na escola e voltavam para casa sofrer esse tipo de consequência dentro de casa. Quando você tranca elas para ficarem 24 horas no mesmo espaço, acaba tendo esse reflexo negativamente para a vida dessas crianças, de abuso e etc. Não só de crianças, logicamente, adolescentes, enfim. E querendo ou não, acabam se fechando cada vez mais. Exatamente. Eu acho que um dos principais temas que a gente tem para conversar com você é um tema que estava muito em alta, inclusive, durante a pandemia. Teve até o documentário da Netflix lá, como é que é o nome? As relações sociais? Não, sobre redes sociais. Como é que é? Você que me falou pra assistir? Dilema das Redes. Dilema das Redes. Teve até o documentário da Netflix, o Dilema das Redes, que falava pra gente qual é a influência de uma tela, de um celular, de um aplicativo tem nas nossas vidas e como a gente passou 2 anos praticamente tendo isso como nossa única e exclusiva fonte de conexão, de comunicação com outras pessoas do mundo. Tipo, qual a conclusão que você chega, tipo, entre a utilização do celular ou da rede social como a nossa principal forma de comunicação durante esses 2 anos? Como você acha que isso afetou as pessoas? Eu acho que hoje em dia, né, mesmo sem a pandemia, a maior forma de comunicação tem sido as redes sociais, que se intensificaram do momento de pandemia. Eu acho que tem dois momentos aí. O cérebro, ele é trabalhado, a gente não usa nem 20% da nossa capacidade, né? E a gente, com a tecnologia, a gente foi estimulando parte dos nossos cérebros, que a geração mais antiga, a minha, por exemplo, que não é tão antiga assim, mas não tinha esse estímulo, né? Então, muitas coisas facilitam no raciocínio. Muitas coisas, as crianças hoje, os adolescentes hoje, né, sabem, tem essa parte do cérebro desenvolvida por causa de internet, as conexões sociais. Então não é de todo negativo, tem sim os lados positivos, a questão da informação chegar mais rápido, né? Na nossa época a gente tinha que buscar informação em enciclopédia, em Barça, que era 1000 livros, ficava procurando 10 horas, dicionário. Hoje em dia as coisas facilitaram. E dentro da pandemia, eu acho que adolescentes desenvolveram uma nova forma de comunicação que pode sim ser positiva. Eu não vejo isso dentro dos inúmeros pacientes que eu atendo só como questões negativas. Eu acho que tem todo um lado aí que, se for usado e for direcionado por pessoas mais experientes, de uma forma correta, vai ser positivo. É positivo para o desenvolvimento cerebral. É positivo. Qualquer estímulo que é dado externo é positivo para o nosso desenvolvimento cerebral. Acontece que a pandemia perdeu um pouco a noção do que é ou não positivo. Se avançou em 2 anos, o que talvez, se não tivesse pandemia, a gente ia avançar em 30 na área tecnológica. A gente foi obrigado a desenvolver, as pessoas que trabalham com isso foram obrigadas a correr atrás. E o que é ruim, eu acho, nisso, é que até na forma de se comunicar, quando eu atendo, por exemplo, eu atendo cerca de 10 pacientes por dia, né, de atendimento. O meu trabalho em si é fazer avaliação para o Poder Judiciário, né? Então, a gente tem que ser muito rápida nas avaliações, porque é muita demanda. O que eu percebo, assim, que a gente atende, quando a gente está conversando com um adolescente, que eu tenho essa linguagem um pouco mais fluida, porque eu tenho adolescente em casa. Mas eles só se comunicam como se estivessem digitando. Eu acho isso muito engraçado. As palavras que eles usam é as mesmas que eles usam para digitar. Então,
E o que se perdeu, né? O contato. O contato que é tão importante, como eu disse agora há pouco, na amamentação, que é o contato de pele, é o contato que desperta afeto. Quando a gente toca o outro, a gente desperta emoções que são importantes para a nossa inteligência emocional. Então eu acho que a inteligência emocional sofreu prejuízo nesse tempo, porque a gente perdeu a interação com o outro, né? E não a interação de conversa, porque isso eu acho que até melhorou, porque atrás de um celular, de um computador, a gente fala coisas que a gente não fala pessoalmente. Tem muita gente que conseguiu se manifestar emocionalmente, muitos adolescentes, né? Eu tenho experiências de adolescentes que foram que tentaram muito suicídio, né? E se manifestaram através de redes sociais, foram salvos por isso, porque pessoalmente não conseguia falar com ninguém. Dentro da pandemia, eu estou dizendo isso, né? Então, mas em contrapartida, essa questão que é o outro lado, que é da inteligência emocional, ficou bastante prejudicada. A inteligência emocional ela é muito desenvolvida pelo cheiro, pelo paladar, pelo contato de pele. Então, isso se perdeu, né? Então, quando se volta à rotina, a gente vê essas crises de ansiedade, de estar com o outro, né? A gente vê pessoas que preferem se comunicar um do lado do outro através de uma rede social e não de estar junto, e que isso tem afetado inclusive o aprendizado. Porque o professor, né, quando passa o aprendizado dele do dia a dia, quando a gente se comunica, a gente não se comunica só pelo conteúdo, a gente se comunica nas formas gestuais, a gente se comunica nas formas de expressão. Isso se perde quando a gente só fica assim. Então, muitos adolescentes estão tendo essa dificuldade de estar agora, não sei, vou entrar num outro assunto, mas a questão a escola é um lugar que reflete tudo, né? Que reflete todas as coisas positivas. Isso eu sempre soube, não só pela minha profissão, mas tudo que se tem de bom ou se tem de ruim reflete na escola. Então, e a escola é um termômetro muito bom, né, para isso. Então, e onde eu também trabalho com professores, porque como eu trabalho também num lugar que é uma casa, a escola acontece lá dentro. Então, a gente tem reuniões com os professores como psicóloga e vê eles dizendo que eles não estão mais suportando, que eles estão com essa dificuldade de ter contato com o outro, de ficar perto, para sentar para comer não quer estar muito junto, porque o outro incomoda. Os adolescentes estão com dificuldade de lidar com frustração, né? Porque vivendo no mundo deles dentro da pandemia, eles fizeram o mundo deles e agora estão com dificuldade de colocar de fora para dentro, o que é importante para se desenvolver emocionalmente. Tanto que vocês devem saber, assim, tem muita gente que é super inteligente, na hora de ser colocado numa prova não consegue passar, não passa no vestibular, porque a inteligência é feita com emocional, com as relações pessoais. Então isso foi afetado bastante. É como você disse, eu acho que dá pra enxergar isso claramente no nosso dia a dia, assim. Pessoas que acabam, sofrendo ou ficam mais vulneráveis a algum tipo de ansiedade que foi, envolvido durante esse período, ou algum critério de depressão, alguma coisa assim, acaba se refletindo na nota, acaba se refletindo no seu desempenho na escola. E acho que a gente, fazendo um podcast justamente para uma escola, é bom a gente citar isso, porque é algo que tem que ser avaliado, né? Os professores comentam isso na sala, que a gente veio de 2 anos de pandemia, eles entendem que é um tempo mais difícil pra gente né? Pra gente estar numa sala com 30, 40 pessoas, ficar 5, 6 horas dentro da sala de aula num convívio, assim, é um negócio que a gente acabou desacostumando e tratando que se readaptar novamente. E muito de coisas que foram desenvolvidas durante a pandemia, em casa, são refletidas nesse ambiente, como você falou. A escola realmente é o maior ambiente de socialização. Você concorda com essa frase? Você acha que realmente é? Sim, ou maior, eu acho. E uma coisa que quando você estava falando, que eu lembrei, o que está sendo muito difícil nessa volta também, a gente fala que nessa volta, a gente está em maio, mas essa volta ainda vai demorar um tempo para acontecer na íntegra, né? É a questão, a gente vê que os adolescentes estão com a autoestima extremamente abalada.
né? Porque e isso tem refletido nessa volta. Porque quando eu estou no computador, quando eu estou conversando por mensagem, por vídeo, eu sou quem eu quero ser. Eu ponho um filtro, né? Eu me emagreço, eu ponho um contorno de corpo, né? Eu me mostro no meu melhor momento. Só mostro o que eu quero que os outros vejam. E no dia a dia do contato da escola, inclusive, principalmente, porque é onde você se reúne, né? Não tem outro jeito. É onde você se reúne mais tempo. Você não tem como esconder que teu cabelo não é tão bonito como parece, na rede social. Tudo que você mostrou durante a pandemia, muito está caindo agora por terra, não era tudo aquilo. Então tem aparecido muita demanda em relação à baixa autoestima. Crianças que estão tendo adolescentes que estão tendo muito problema, né, nessa questão de autoestima, quando de estar em contato com o outro. Porque não consegue, porque demonstrou esse tempo todo o que queria que os outros vissem, não o que é. Então, essa é uma questão que está aparecendo muito nas demandas de atendimento, porque não dá para esconder a espinha, porque não dá para esconder a gordurinha. E a pouca tolerância também é uma coisa que a gente tem visto muito, de um com o outro o bullying sempre existiu, né? Mas uma coisa que é diferente, as pessoas, por mais que às vezes o que é bullying? Bullying é o que te fere. Se não me feriu, eu não vou sentir aquilo como bullying, ok? Tá? Por mais que às vezes eu vou chegar pra você e vou falar uma palavra pejorativa. Isso pra você pode não cair como nada. Mas pra ela eu posso fazer um elogio e cair como tô dizendo bullying não só na escola. Pode cair como uma ofensa. Isso é refletido de acordo com nossa formação, nossa inteligência emocional é feita. Nossas experiências fazem isso, né? Então, o que a gente vê agora? Que muitas coisas que eram... que a adolescência hoje está muito pouco... eu quero usar uma palavra não técnica, mas assim, que está muito pouco preparada para lidar com a adversidade. Qualquer situação se torna adversa e aí causa um sofrimento psíquico. Porque não conseguiu lidar com questões sem ser afetados. E a pandemia foi muito propulsor para isso. A gente fala assim, é a geração. É uma geração afetada pelas redes sociais, com pais que não sabiam lidar com isso, que estão aprendendo com vocês, né? Porque vocês que nos ensinam, né, como lidar com as redes sociais. Então, tem essa dificuldade de lidar com isso. E uma geração de pais que sabiam lidar com outras coisas que vocês têm dificuldade, né? Como antigamente, não estou dizendo que é mais ou menos, a geração mais velha é porque era criada de outra forma, não é porque era menos, você xingar outro era menos grave, não, é porque me afetava de uma outra maneira. E agora a gente tem visto muito isso assim nessa volta. Assim, a gente sabe que a pandemia trouxe muitos problemas para nós adolescentes no geral, assim, né? Problemas de ansiedade, depressão, como você tinha falado. Mas como é que a gente faz para quem está convivendo com os adolescentes no geral, assim, identificar isso para ajudá-los a seguir em frente? Bom, eu acho que assim, o que é importante quando a gente fala dessas doenças mentais que são que aparecem na adolescência, a gente tem muito. Tem doenças mentais, que é uma coisa, transtorno de personalidade, que é outra. Mas várias coisas que vêm aparecendo, eu acho que assim, sempre tiveram, que eu acho que a adolescência também, a gente fala mais abertamente sobre as coisas, né? Mas a gente sabe que a pandemia gravou muito isso. Então, o que eu acho importante? Primeiro, os pais, né? Os pais que eu digo, quando eu falo pais é de modo figurativo, porque tem vô e vó que cuida, tem pais que são 2 pais, tem mães que são 2 mães, eu estou falando de uma forma geral, né? Os responsáveis devem ficar atentos a alguns sinais, como isolamento, muito isolamento, né? O isolamento excessivo não precisa ser necessariamente no cômodo da casa, mas às vezes o ficar quieto é um isolamento. Questões de alimentação, né? Quando tem uma mudança muito drástica em alimentação, você percebe que o teu filho de repente está comendo de mais ou de menos.
procurar bastante conversar sobre isso, escutar as pessoas que cercam, porque normalmente às vezes os responsáveis não querem ver, né? Até para não causar um sofrimento psíquico para os próprios pais, eles fingem que não estão acontecendo nada para não terem que lidar com isso, porque é muito difícil para os pais verem os filhos em situações de sofrimento, escutarem as pessoas que estão em volta. Eu vejo muito isso, que quando chega um caso mais grave, né, o suicídio também aumentou muito com o adolescente, muito. Dentro onde eu trabalho, a gente tinha 2, 3 tentativas por ano, só esse ano a gente teve 6, que nós estamos em maio ainda, né? Então, eu vejo que quando a gente escuta as pessoas, às vezes uma pessoa que ajuda a cuidar, um tio, um vô, ele sempre vem e fala assim, viu, acho que eu vi que o ciclano não está muito bom. Então, escutar os outros que estão à volta, cuidar das redes sociais dos filhos, né? Eu sei que nem todos os pais respeitam a privacidade de não ver coisas íntimas, mas também é importante que se gerencie não só dos filhos, mas como dos amigos. Isso a gente vê, às vezes, nossos filhos pela rede dos amigos, né? Então, é a experiência que se tem. Às vezes, meu filho, eu acho que ele não usa droga, né? Mas aí eu vejo a rede social dos amigos, que tem uma coisa meio estranha. Mas aí eu tento pensar assim, não, são só meus amigos, ele não faz. Mas muitos sinais são dados pelos amigos, né? Então é importante verificar esse grupo, né? É importante pedir ajuda, acho que se precisar pedir, leva num profissional, né, de saúde mental para fazer uma avaliação. Eu acho que as escolas precisavam ficar muito atentas com isso também, porque tão importante quanto o ensino-aprendizagem, né, de literalmente, né, tem as questões de saúde mental que eu acho que devem ser vistas. Tem momentos de rodas de conversa com a sala, momentos que fechar a apostila e conversar com esses alunos. Eu acho que isso é de extrema importância, até para que os conteúdos ministrados sejam mais assimilados, porque o professor vê muito isso quando as relações não estão bem, quando tem um aluno que não está bem, né? Eu estou falando isso, que o professor pode se aproximar e tentar ver o que está acontecendo, ou se aproximar dos amigos e dar uma pesquisada sobre aquilo. Essas relações que foram afetadas durante a pandemia, eu acho de extrema importância que se pare um pouco para conversar num grupo sobre isso. Então eu acho que a escola também pode ter essa mola propulsora de ajudar nesses momentos de vamos acolher o grupo, sabe? Porque nem todo mundo tem condições de dinheiro para levar no psicólogo, né? E a rede pública nem sempre tem vaga disponível, quase nunca, né? Então eu acho que isso é importante. Eu acho que essa questão de perceber, de dar um tempo para perceber o outro, não só na questão da adolescência, mas um com o outro. A gente tem uma experiência, né? Assim, meu filho um dia chegou para mim e deu um alerta que tinha uma amiga que não estava bem, que ele estava percebendo que ela estava deprimida, e perguntou se eu podia ajudar de alguma forma, mas, né, como psicóloga. Mas ele percebeu. E no decorrer desse processo, eu vou resumir, ela realmente tentou contra a vida, e assim, a gente conseguiu socorrer antes, porque como uma pessoa levou para um pai procurou o pai do outro, o irmão do outro, e se fez uma rede de proteção. Então, eu acho que também é interessante os adolescentes, quando perceber com os amigos, né, conversarem com os pais sobre isso, porque sempre vai ter alguém para ajudar, para apoiar, né? Às vezes eu não conheço tua mãe para falar com ela, mas eu posso conhecer uma amiga da tua mãe para falar com ela e ela chegar até você. Então, o diálogo, a conversa que eu acho que é o melhor caminho. Eu acho que esse exercício que a gente está fazendo, trazendo uma profissional da área para conversar sobre esse assunto, principalmente tratando do ambiente escolar, que você falou sobre apontamento e etc., sobre professores terem essa importância, amigos terem essa importância. Eu acho que realmente, quando você convive numa mesma sala, no mesmo ambiente, na mesma convívio, realmente o convívio, você acaba tendo uma boa percepção de como a pessoa tá, ou um amigo desabafa pra você.
E isso acaba contribuindo, você vai tipo, procurar alguma ajuda em relação a isso, tentar aconselhar. Eu acho que isso é importante, o exercício tipo, que a gente pratica e voluntariamente no nosso dia a dia, porque querendo ou não, as pessoas como amigos e a família querem ver os seus amigos bem, sabe? As pessoas que cercam eles bem mentalmente, estáveis, enfim. Porque isso acaba afetando até, como eu disse, no rendimento escolar. Que você falou sobre, às vezes, parar a aula para conversar, tipo, como você tá. Eu acho que é muito importante isso, como você disse. Pra ter essa percepção do momento. Agora nós vamos parar com o que eu estou fazendo, vamos conversar, né? Sabe o que eu vejo? Assim, você falou uma coisa que eu pensei, não só os adolescentes foram afetados, assim, eu vejo que a escola, os professores foram muito afetados. Por quê? Eles estão com uma cobrança de dar conta do que não foi dado em 2 anos e meses, né? Então, eu acho que também é importante se olhar para esses profissionais, porque esses profissionais também vão adoecer, porque a cobrança deles de correr atrás do prejuízo tá grande, porque o vestibular não vai mudar. O vestibular ainda não pensou, tô falando como psicóloga mesmo, não pensou que teve 2 anos de pandemia que se mudou as coisas, o vestibular vai continuar com a mesma exigência. E os professores estão com essa cobrança em cima deles, não estou dizendo aqui, eu vejo no meu trabalho principalmente, né? Então eu acho que precisa também ter esse olhar para os profissionais que cuidam, porque eu sou o professor, o diretor, a moça da cantina, a pessoa que ajuda na limpeza, que está vendo tudo o que acontece na hora do intervalo que o professor não vê, né? Se eles não forem cuidados, eles não vão conseguir cuidar. Você acha que a sobrecarga, tanto de professores quanto de alunos, quanto de, enfim, de qualquer profissional, qualquer pessoa, é uma das principais causadoras de uma ansiedade, por exemplo? Da doença mental, ansiedade? Sim, né? Não, nem sempre necessariamente, nós estamos falando agora do ambiente escolar, né? Aí com certeza é a cobrança, vocês são cobrados por resultados, né? Não é só na escola, vai ser na vida. Vocês vão ganhar. O que o jovem tem que pensar? Eles pensam assim, é concorrência, tudo é concorrência. Então só ganha, vou pegar a namorada ali, quem é o melhor. E é verdade, assim. Às vezes tem uma menina que 5 meninos gostam, é concorrência. Quem chegar primeiro leva. Leva no sentido de assim, fica com a menina, conquista a menina. Num trabalho, também é concorrência, é uma vaga para um monte de pessoas, vestibular é concorrência, né? Só que tudo tem seu tempo, então eu tenho o meu tempo de aprender como que eu vou conseguir conquistar aquela menina. E agora eu venho percebendo que tá todo mundo querendo, parece uma corrida. Todo mundo querendo namorar de tudo de uma vez, querendo festar tudo de uma vez, usar todas as drogas que não conseguiu usar, porque a gente tem um ponto que a gente não falou, que é a questão da droga, que, assim, o índice de uso de crack, que era uma coisa que já vinha caindo, está aumentando muito, muito. Tá querendo, porque a maconha agora não serve mais, então está se aumentando o peso dessas drogas nesses adolescentes que estão cheios de emoções para colocar para fora em 2 anos que ficaram. Talvez, eu não sei, eu digo assim, que essa não seja uma realidade muito de uma escola mais particular, mas a gente trabalha eu trabalho com outro tipo de classe social, que assim, o crack, nem tinha mais traficante vendendo crack, agora só é isso que está dando dinheiro. Porque os adolescentes estão loucos para colocar as coisas para fora. E aí não acha escuta ou não acha um ambiente que acolhe, e a questão da droga está aumentando bastante. Então esse é um ponto que é importante pontuar da questão da pandemia. Então tá tudo a mais. Porque, assim, nesse meio dos 2 anos, já que a gente se fechou muito, a gente acabou também não enxergando muito próximo. Então, como você acha que essa falta de empatia afetou a gente? Como eu disse no comecinho, eu acho que é a questão das relações, né? Vocês, isso, você resumiu a isso, né? De se colocar no lugar do outro, essa questão da empatia aí ficou prejudicada por causa, acho que de um pouco de tudo que a gente falou, né? Das relações sociais e que foram podadas, relações pessoais, não sociais, né? Sociais também, mas pessoais que foram podadas. Então, o que eu acho muito importante é sempre os pais, as pessoas
que têm mais maturidade estarem conversando e tendo diálogos dentro de casa sobre o outro, né? Sobre essas questões, sei lá, vamos dar um exemplo, assim, colocar que talvez vocês gostem, mas funciona. Funciona com as mães dos meus pacientes. Colocar um filme de alguma coisa que dê para depois que vocês gostam de assistir, refletir sobre isso, né? Tem algumas famílias que eu sei que trabalharam, por exemplo, com ações sociais nesse tempo de pandemia. Eu acho que é muito importante os responsáveis despertarem nisso. Tem em vocês, que são a relação às questões sociais, né? As questões que causam, de causas humanitárias. Então eu acho que isso é muito responsabilidade do adulto, tratar esse assunto com vocês e lembrar sempre dessas questões. Como eu acho importante também que se tenha, às vezes, no grupo de vocês, alguém que tenha ideias e coloque em práticas. Vocês são voz ativa, né? E vocês estejam politicamente ligados às coisas. Não politicamente, eu digo de partido, é politicamente de convivências políticas, que é o que a gente faz política todas as horas. Engajado em movimentos. Às vezes precisa um de vocês despertarem para levar um amigo. Né? Às vezes precisa um grupo se reunir para chamar a atenção de um colega que não está fazendo uma coisa legal, não de uma forma de, você tá louco, tá falando assim, de uma forma de chegar também chutando o pau da barraca, mas chamar para uma conversa, olha, talvez o que você falou ali não foi legal, talvez isso doa no outro. Então eu acho que vocês enquanto comunidade adolescente, né, podem se unir para poder fazer esse auxílio, para fazer esse resgate um do outro. Não vejo nada melhor do que isso, do que estender essa mão para o outro. Porque sempre vai ter alguém em um grupo que tem um olhar maior para a questão da empatia, e vocês são muito abertos para aprender, a adolescência é muito aberta para aprender. Então, eu acho que está precisando de líderes nesse sentido, né? E é uma forma mais fácil do que jogar a responsabilidade para um pai, para uma mãe, mas dá para começar a ter esses movimentos com você. Em relação à escola, eu acho que a escola poderia, dentro disso daí, também ter esse despertar para... não sei se vocês viram, agora para finalizar, alguns municípios estão fazendo assembleias só com adolescentes no município para tomar decisões relativas às áreas. Isso já é usado lá fora do Brasil há muito coisa. Então tem comunidades, tem na cidade, com a Câmara dos Vereadores, tem os adolescentes que são escutados. Dentro de onde eu trabalho, a gente tem os representantes também, que a gente se reúne semanalmente com eles, para falar sobre as coisas que acontecem todos os dias, coisas que eles trazem da demanda de vocês. Então, ter esse conselho que fale por vocês, para as pessoas que gerenciam, eu acho que é bem legal e resolve bastante conflito que, às vezes, os gestores dos locais, dentro de qualquer instituição, não sabem o que está acontecendo. Mais alguma pergunta, Fer? Acho que por hoje tá bom, né? Alguma conclusão final? Não, eu queria pedir desculpa que eu fico meio nervosa. Agora eu tô melhor, mas assim, eu fico meio engasgando com as palavras. E agradecer vocês. Imagina, você falou super bem. E queria agradecer sua participação, por ter aceitado participar do nosso podcast. Agradecer a todo mundo que assistiu. E despedir. Foi esse nosso papo com a Graziella hoje, sobre a pandemia e a adolescência. É isso, obrigada pela atenção. Obrigada, gente. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.